Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu sou Gabriela Modesto, terapeuta especialista em psicopatologia e saúde mental, e nesse vídeo nós vamos falar sobre esse que é um dos transtornos mais comuns na população e com maior prevalência em mulheres. Eu gosto de começar dizendo o que é transtorno de ansiedade generalizada. Ele ocorre quando a pessoa sente um nervosismo e uma preocupação frequente e exagerada em relação a diversas atividades e acontecimentos. O número de dias que essa pessoa passa com essas preocupações é maior do que o número de dias que ela passa sem preocupações. Então, para você ter uma ideia, a gente avalia assim, num período de 6 meses, né, avaliando mês a mês, essa pessoa passou mais dias preocupada, nervosa, agitada ou menos dias? Se ela passou mais dias com essas preocupações em comparação com os dias que ela não teve preocupação, a gente já liga um sinal de alerta. E é muito comum que o transtorno de ansiedade generalizada esteja presente em pessoas que têm abuso de álcool ou de algumas drogas, depressão ou síndrome do pânico. Qual é a característica central da ansiedade generalizada? A pessoa, ela está constantemente preocupada com uma série de coisas e de eventos. Então, esse é um dos fatores, inclusive, de diagnóstico diferencial. Essa preocupação, ela é todos os dias e essa pessoa vai pulando de preocupação em preocupação. Então, eu gosto de dar o exemplo assim. Muitas preocupações com coisas pequenas. Então, ela tem preocupação com o filho, com a casa, com o marido, com a mãe, com o pai, com o trabalho, com o chefe, com o colega de trabalho, com o transporte, com o dinheiro, com a conta de luz, com a conta de água, com a despesa de não sei o quê, se ela contrata uma empregada ou não, o que ela vai fazer da vida dela, como é que vai ser a aposentadoria. Percebe? São muitos assuntos diferenciados. Ela fica pulando de um assunto para o outro. Então, isso é uma evidência fortíssima de transtorno de ansiedade generalizada. Como é que a gente faz o diagnóstico? Primeiro que a gente vai avaliar se isso está acontecendo há mais de 6 meses. Porque é normal em fases da nossa vida a gente ter mais intercorrências e a gente estar mais preocupado ou mais tensa. Só que, qual é a grande diferença ali, o grande sinal? Quando a gente está em algumas fases mais preocupada, a gente vai se preocupar com aquilo que está acontecendo. Então, nesse momento da minha vida eu estou mais preocupada com a minha carreira, porque, sei lá, eu fui mandada embora e tive que mudar de empresa. Ou então que a pessoa mudou de empresa porque ela quis, mas ela está se adaptando. Então, o foco dela são naqueles assuntos do momento. Na ansiedade generalizada, não tem foco. É o tempo todo com uma série de coisas. Além de ser muita preocupação, muitas horas do dia, são muitos assuntos diferentes. E o número de dias em que as preocupações estão presentes precisa ser superior ao número de dias que não está presente. Qual é o problema aqui? É muito difícil você achar uma pessoa que consegue falar assim, na segunda-feira eu não me preocupei com nada. A pessoa que está com TAG, dificilmente você faz esse diagnóstico no início. Até porque a maioria das mulheres é que tem TAG. E as mulheres, elas são sobrecarregadas na nossa sociedade, isso é aceito. Ela trabalha fora, então ela tem que se preocupar com o trabalho dela. Ela tem que se preocupar com os filhos, ela tem que se preocupar com o marido. Se ela não tem marido, ela tem que se preocupar em arrumar um. E ela tem que se preocupar com os cuidados da casa e pagar as contas. Então, é aceito na nossa sociedade que a mulher fique estressada, sobrecarregada. Não entendem que isso pode ser um gatilho para quem já tem predisposição genética a ter um transtorno de ansiedade, é um pulo para você desenvolver a ansiedade generalizada, que é quando você vai ficando em alerta o tempo todo, com essas preocupações o tempo todo, que é a sua mente ansiosa, e você vai perdendo a sua habilidade de ativar a sua mente serena, que é a sua capacidade de relaxar e descansar. Então, quais são os outros sintomas que estão presentes? Uma agitação, uma tensão, um nervosismo, porque essa pessoa está sempre em alerta, não consegue mais descansar e relaxar. Mesmo quando ela tem tempo para fazer isso, ela está tão agitada que ela não consegue. Agora eu vou descansar. Ela não consegue mais fazer isso. Ou ela se sente culpada quando ela faz isso. Por quê? O padrão dela é estar sempre fazendo coisas, resolvendo problemas, para tentar diminuir essas preocupações, tentar evitar os problemas que essas preocupações estão sugerindo. Por isso, ela tem uma tendência de se cansar mais fácil, ela tem uma dificuldade de se concentrar, porque as preocupações elas vão mudando. Então, por exemplo, se eu estou aqui gravando esse vídeo para você e não tivesse a capacidade de desligar a minha mente ansiosa, eu ia estar pensando na conta para pagar, na escola do filho, não sei o quê, no consertar o carro, sei lá mais o que tem que fazer. Eu não ia conseguir me concentrar no assunto para gravar esse vídeo. Então, muitas vezes a pessoa começa um monte de atividades e não termina. Por quê? Porque ela está sempre pulando
de uma coisa para outra. Isso faz ela ter uma dificuldade de ter foco, de se concentrar. Isso também vai deixando uma irritabilidade, uma dificuldade de lidar com as coisas que dão errado, com as coisas que fogem do controle, diminui a tolerância, a paciência com as pessoas. É muito frequente a tensão no corpo e as dores. Dor de cabeça, do tipo faixa, como se estivesse apertando a cabeça, assim. Dores na nuca, aqui nessa parte atrás dos ombros, que é onde a gente mais concentra a nossa... Quando a gente está preocupado, é onde a gente mais fica tenso, assim. Então, eu tenho alunas que entraram no Sereníssima relatando dor no corpo todos os dias. E aí, com o método, com as técnicas, ufa, às vezes tem o controle dos pensamentos, mas pelo menos a pessoa não tem dor todos os dias, porque é um processo que a gente vai fazendo. E uma parte bem importante do diagnóstico são as alterações de sono, se essa pessoa está dormindo pouco, se ela está dormindo muito, se ela deita na cama, mas ela demora para pegar no sono, se ela dorme bem, mas ela acorda no meio da noite e não consegue dormir de novo, ou se ela acorda muito mais cedo do que deveria. E também alterações no apetite, se ela está comendo muito mais ou se ela está deixando de comer. Tudo isso também é avaliado no momento de fazer o diagnóstico. O tratamento para a ansiedade generalizada, ele é um tratamento mais a longo prazo. E aí eu vou explicar por quê. Todo transtorno de ansiedade, a gente precisa avaliar o tipo de transtorno, porque isso nos ajuda a entender qual é o melhor caminho. O profissional também precisa avaliar os níveis, porque a gente tem o nível inicial, moderado, severo e extremo severo. Então, todo transtorno de ansiedade que tiver entre o severo e o extremo severo, é mais comum que precise de uma intervenção de medicamento. Para quê? Para ajudar a aliviar principalmente os sintomas físicos e dar uma desacelerada nessa mente ansiosa. Porque é difícil fazer isso naturalmente. Por que é difícil? Porque a pessoa está tanto tempo na mente ansiosa que ela vai perdendo a habilidade de ativar a mente serena. A gente também pode usar técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, técnicas de ativação corporal, técnicas para controlar os pensamentos negativos. Isso vai desacelerar essa mente ansiosa para trazer um alívio desses sintomas físicos e desses pensamentos negativos, essa preocupação constante. Por outro lado, no TAG, principalmente, como a pessoa está acostumada, como a mulher está acostumada, e isso é aceito. Ah, ela é irritada, ela é assim mesmo. Ah, ela é muito preocupada, ela é assim mesmo. Ah, ela nunca consegue descansar, minha mãe é agitada, é assim mesmo. Não é. E aí, mudar este padrão de comportamento, você não consegue fazer isso de um dia para o outro. O que acontece normalmente, por exemplo, vou falar do Sereníssima, que é o meu método. A gente, em um mês, diminui drasticamente essa tensão muscular, essa preocupação constante, os sintomas físicos de ansiedade que às vezes ela vai ter também, o coração acelerado, aumento da frequência respiratória, né? A respiração ofegante, tremores, o suor excessivo, essa insegurança, medo do que os outros vão pensar. E aí, mais 2 meses para a gente ativar o bem-estar, essa sensação de relaxamento, que é ativar a mente serena. Agora, essa mudança de padrão de permitir descansar, de não precisar se preocupar com tudo o tempo todo, isso leva mais tempo. A gente precisa de um acompanhamento mais a longo prazo, e aí eu falo de 2, 3, 4, 5 meses, aí depende da pessoa, porque fica aquela coisa, eu tenho que aguentar, eu tenho que lidar sozinha, a vida é assim mesmo. E ela não precisa ser assim. Se você que tem TAG está me assistindo, quando eu falo que não precisa ser assim, você até duvida, porque a pessoa está acostumada a viver assim. E ela vê outras pessoas se ferrando na vida desse jeito, ela acha que é assim mesmo. E ela olha para a vida da mãe dela, da avó dela, que foi muito pior, então ela acha ainda que tá bom. Ela nem podia reclamar. Porque se eu acho que isso é natural, eu não vou mudar. Eu não vou fazer os exercícios. Eu não vou usar as técnicas. Eu preciso entender que isso não é natural. Por quê? São pequenas preocupações com muita coisa. Aí parece que a vida é assim mesmo. Mas a nossa vida é assim mesmo, é muita coisa acontecendo. Não. A gente pode ter muita coisa acontecendo na nossa vida, mas a gente pode viver com leveza, a gente não precisa viver irritado o tempo todo, a gente não precisa viver mal-humorada, a gente não precisa ficar passando de preocupação em preocupação durante o nosso dia. Isso não é vida. Agora me conta, você já tinha ouvido falar de transtorno de ansiedade generalizada? Se identificou com alguns sinais e sintomas aqui? Ou, eu quero saber, tem algum outro sintoma que você tem, que você apresentou e que eu não falei? Deixa aqui nos comentários. Eu vou responder se tem a ver com o transtorno de ansiedade generalizada ou se pode estar ligado a outro tipo de transtorno de ansiedade. E se você já identificou que você tem transtorno de ansiedade generalizada, está tomando medicamentos e não está vendo resultado, está fazendo a psicoterapia e não está vendo resultado, ou você já decidiu que não quer tomar a medicação, porque não quer ficar dependente de remédios e você não tem paciência para ficar falando da sua vida, eu te convido a conhecer o Sereníssima. Eu vou deixar o link da página aqui com todas as informações para você bisbilhotar. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar nos comentários também.
Porque o Sereníssima vem ajudando mulheres a vencerem a ansiedade de uma forma leve, sem os efeitos colaterais do remédio e sem você precisar ficar falando 1 hora da sua vida toda semana. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.